Agora a gente volta para São Paulo porque a Polícia Civil cumpriu 110 mandados de busca e apreensão durante uma mega operação contra uma organização criminosa que seria responsável por mais de 80 pontos de tráfico de drogas na região metropolitana da capital paulista. Ao vivo quem traz os detalhes é Marcelo Matos, que chega agora com toda a informação. Matos, a polícia recebeu ali alguma mensagem anônima? Como foi que começou essa investigação? Conta pra gente. Olá, Márcia, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A partir da prisão de um traficante em fevereiro deste ano de 2025 e a análise do seu telefone celular, a polícia conseguiu identificar um grupo com várias pessoas que envolviam aí pontos de venda de drogas, né? De uma forma muito organizada, parecia uma empresa de verdade, um RH estabelecido, questões aí de função. E é tanto dinheiro, Márcia, que existe de fato a função do auditor fiscal em cada ponto. Então são 84 pontos que foram identificados ao longo desde fevereiro para cá. Hoje nós tivemos então ação nesses pontos, evidentemente, e a polícia identificou aí uma movimentação algo em torno de 2,5 milhões de reais por mês em relação à venda de drogas aí, que as lojas são chamados, os pontos lá de venda são chamados de lojas. Eles são testados, inclusive, está vendendo bem, não está vendendo mal. O local mais rentável, 700 mil reais, então, por mês. Então, claro que é tanto dinheiro que não dá mais para fazer o caderninho, conta de padaria. Então, de fato, auditores estão trabalhando aí para levantar toda essa movimentação financeira e todo esse lucro criminoso com a venda de tráfico de drogas. Nós tivemos, então, 38 mandados de prisão, como você disse, 110 de busca e apreensão. Os policiais ainda estão nas ruas. Nós tivemos uma coletiva com o delegado-geral Arthur Dian. Ele colocou naquele momento que 17 pessoas tinham sido presas e eles estavam atrás de 38 pessoas que funcionam justamente com a função de auditor do PCC na contabilidade desses pontos de venda. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido e que demonstra aí toda a organização e também toda a lucratividade da atividade do PCC. Então é uma situação extremamente delicada, né? A polícia procura desarticular toda essa organização, mas nós sabemos que é algo muito lucrativo de fato. No final da coletiva, inclusive, o delegado Arthur Dian garantiu que hoje, né, foi preso lá em Itanhaém mais uma pessoa envolvida com a morte do delegado Rui Ferraz Fontes. Nós tivemos nessa semana, depois de um mês, né, mais de 30 dias da morte daquele atentado que vitimou o ex-delegado geral aqui de São Paulo. Então foi preso em Itanhaém mais um suspeito e ele teria participação justamente teria atuado como atirador, de fato, lá na execução de Rui Ferraz Fontes. Ele será trazido aqui justamente para São Paulo e, portanto, então, mais um ponto a ser colocado nessa investigação. Segundo a polícia, 8 pessoas estão presas e ainda 2 foragidas envolvendo o assassinato, a execução do ex-delegado geral aqui de São Paulo. Retorno com vocês. Obrigada, Marcelo Matos, direto aqui da capital, né, de São Paulo, aqui, capital paulista. Continua por aí. Marcelo, tá um friozinho na rua? Como é que tá a sensação térmica aí, meu amigo? Conta pra gente. Olha, Márcia, muito frio hoje, de fato. Aqui nós temos 14 graus, um solzinho agora. Então, quando tem o solzinho, a situação melhora, mas muito vento hoje. A expectativa no final da tarde é de que a temperatura baixe muito. Foi recorde, inclusive, nessa madrugada, portanto, na casa de 11 graus aqui. Esse frio, fazia muito tempo que não havia um frio em plena primavera, mas está frio sim. Estou aqui bem agasalhado com o paletó e todo mundo aqui, observo, a maioria utilizando casaco nesta terça-feira fria, viu, Márcia? Valeu, Matos. Eu tô louca para que o verão chegue. Meu Deus, não aguento mais essa friaca. Obrigada, viu? Beijo, bom trabalho para você. Vamos chamar agora os nossos comentaristas para falar de segurança pública. Aqui em São Paulo, inclusive, Priscila Silveira Derrite vai para o Senado, né? Então eu acho bom que ele comece realmente a atuar aí, porque ele está tentando mostrar serviço, nesse caso do delegado Rui Fontes, está sempre dando agora entrevista. Mas a impressão que eu tenho nas operações de tráfico é que é sempre enxugar gelo
enxugar gelo, e a gente não sente essa sensação também de segurança na pele, na vida, no dia a dia. Pelo contrário, não sei se você soube, mas fui vítima de uma tentativa de assalto, então em qualquer lugar hoje que a gente anda, a gente se sente inseguro em São Paulo. Priscila? Exatamente, Márcia. Inclusive, onde você foi vítima, eu também fui há 5 anos. É um lugar já até conhecido aqui em São Paulo, que é ali a Rua do Glicério. E a gente tem aqui na Jovem Pan a campanha Chega de Violência, e chega mesmo. E é bom a gente falar que o Guilherme de Derrite, ele tem feito, sim, um excelente trabalho para desmantelar a organização criminosa que toma conta aqui do estado de São Paulo, mas eles estão muito estruturados, né, Márcia? A gente observa que a estrutura das organizações criminosas, assim como o nome já fala, são extremamente organizadas, mas eu acho que foi um duro golpe, em especial no bolso dessa organização, tendo em vista que o desmantelamento se deu em razão dos auditores. Quem seriam esses auditores para fins aí de investigação? Pessoas que não só controlavam as chamadas, aspas, biqueiras, que são ali onde se compram as drogas, mas também eles eram encarregados de fazer o cadastro de novos membros e cobrar, como aqui bem colocou Marcelo Matos, a questão de não venda, ou na verdade a queda de vendas em determinados lugares. É realmente um golpe, mas precisa muito ainda ser feito. Lembrando que o tráfico de drogas é ainda, muito embora fosse o único, né, o maior, é ainda uma das maiores rendas que trazem ali da organização criminosa, em especial do PCC no estado de São Paulo. E a gente observa que o Derrite tem feito. A segurança pública é um tema muito complicado para se falar aqui no estado de São Paulo. E você bem colocou, Márcia, que a gente não visualiza, por quê? Desmantela de um lado e aí acaba indo para outro. Então vai pulverizando. E a violência, ela está cada vez mais estruturada também de alguma maneira. Então, o tráfico de drogas, ele fomenta tantos outros crimes. Então, eu acho que a gente ainda aguarda a realização de outros mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos demais celulares, além de drogas e também dinheiro, como é aqui, na verdade, o calcanhar de Aquiles dessas organizações. E a gente espera que o Estado consiga, dentro da inteligência, dentro desses mandados de busca, desses cumprimentos aí de decisões, amenizar ou, na verdade, ceifar a atividade dessas organizações com relação ao tráfico de drogas. A gente segue repercutindo essa operação da Polícia Civil em São Paulo. Diego Tavares, também quero ouvir a sua análise sobre esta operação, que é muito diferente do que acontece no Rio de Janeiro. É um conflito armado, é uma operação que é um confronto ali com arma de fogo. Ali em São Paulo, o que a gente vê é uma indústria, na verdade, uma engenharia muito sofisticada. No seu ponto de vista, é necessário o Estado investir ainda mais na inteligência para conseguir estudar de fato essa organização criminosa, conseguir chegar em números, em computadores e um sistema tão organizado quanto esse que estamos assistindo no dia de hoje? Sem dúvida nenhuma, Bruno Pinheiro, o estado de São Paulo está se tornando um grande laboratório, uma experiência muito positiva nas formas de se combater o crime organizado, que é o grande problema hoje do nosso país, que tem reflexos em diversos aspectos da vida do brasileiro. Olha, goste ou não goste do Guilherme Derrite, goste ou não goste do governador Tarcísio, seja você alguém de direita, de esquerda, de centro, enfim, independentemente de qual seja a sua opinião política, isso tem que ser reconhecido. Guilherme Derrite e o governador Tarcísio, eles levantaram muito o sarrafo na questão do combate ao crime organizado. Eu não me lembro, não me recordo, e eu acompanho política já tem um bom tempo, de um ciclo no qual tantas operações pautadas pela inteligência, pela tecnologia, foram deflagradas durante um único mandato, uma única gestão de um governador e de um secretário de Segurança Pública. Tivemos a Operação Downtown, no centro da cidade, que desmantelou uma rede de hotéis que eram utilizados pelo crime organizado para lavagem de dinheiro, para ocultação de drogas, de armas, também para que os traficantes ali se utilizassem para se esconder e seguissem comercializando drogas no centro da cidade. Tivemos a operação junto da Polícia Federal, que também desmantelou toda uma rede do crime organizado, utilizando fintechs, postos de gasolina, até mesmo a aquisição de usinas de cana-de-açúcar, propriedades rurais também, para alavancar financeiramente os seus negócios. E agora mais essa operação que atacou os auditores, atacou a administração financeira, aquelas pessoas que ajudam na contabilidade do crime. Então, Guilherme Derrite e o governador Tarcísio, eles têm de fato atingido
crime organizado onde mais dói, que é nos braços financeiros. Finalmente nós temos uma política real de segurança pública pautada pelo follow the money. Agora, você comentou sobre o Rio de Janeiro, onde o crime organizado ainda, infelizmente, é combatido no chão, com a troca de tiros, com as incursões militares. Isso também é algo que a gente não pode desprezar, Bruno Pinheiro. É sempre bom lembrar que o crime organizado, não só aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, com muito mais latência, ocupa verdadeiros territórios. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, estima-se que ela tenha mais de 50% do seu território sob domínio de facções criminosas e também de milícias. Então, o perfil de combate ao crime no Rio, infelizmente, tem que ser um pouco diferente. Não que isso dispense também o uso de tecnologia, que isso dispense operações pautadas na inteligência, mas o cenário no Rio de Janeiro realmente é um cenário de guerra. Existem facções lá querendo subverter a ordem constitucional, impondo o seu próprio ordenamento de regras, de legislações, o seu próprio poder judiciário, a sua própria dinâmica de vida das pessoas. Então, querem, de fato, apartar parcelas do território brasileiro e fazerem ali o seu próprio país, por assim dizer. Então, são formas de combate ao crime que se complementam, mas reitero aqui as congratulações ao Derrite e ao Tarcísio, que tem, de fato, transformado a forma com que se combate o crime organizado no país.